Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Prometido a Moisés, desde o Líbano, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Vamos orar. O Senhor tem para nós uma palavra para essa quinta-feira, amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia ela dura para sempre. Obrigado por cada um que aqui está conosco. Obrigado pela vida do Silas, Senhor, que o Senhor tem recuperado a sua saúde. Obrigado pela vida de cada um que está conosco, nos assiste. Nos dê Tua graça, Tua bênção, e que essa palavra edifique o nosso espírito, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, e que o Teu nome seja glorificado. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vemos aqui nós vemos 3 partes desses primeiros versículos. A primeira, uma conscientização. Deus vira para José e fala assim, aquilo que você se apoiava e olhava, acabou. Então, quando Deus fala assim, Moisés, meu servo, é morto, quando alguns estudos dizem que quando Josué ele projetava a vida, olhava para a vida de Moisés, ele nunca ia projetar o futuro, porque ele ia lembrar que nas rugas do seu líder, a idade, fazia ele se remeter sempre ao passado. É a mesma coisa de você, já morou em algum lugar e de repente, por algum motivo, você passa. E quando você passa, as lembranças vêm junto. Você que de repente mora em São Paulo hoje, nunca foi de São Paulo, mas hoje São Paulo é a tua cidade natal. Você volta para a tua cidade, das suas origens, cada pedacinho, cada lugar vai lembrar algo que você viveu na sua infância, ou nos anos que você esteve lá. Então, quando Deus falou para Josué, olha, meu servo é morto, Deus estava falando para Josué, você precisa dar um reset. E ele precisava entender que ele deveria olhar para si mesmo e para aquilo que era a proposta para o futuro. E nós vamos aprender hoje algumas características que Josué ele tinha e que o fez uma pessoa diferenciada naquilo que ele colocava as mãos para fazer. Amém? Eu tenho várias características aqui, mas eu escolhi algumas. E a primeira é, Josué, ele não nasceu líder, mas ele foi formado no secreto. Abra, por favor, a sua Bíblia em Êxodo 24:13. Êxodo 24:13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos até aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a ele. Agora volta ao versículo 13. O 13. Moisés se levanta com Josué, seu servidor, e sobe Moisés ao monte de Deus. Então, ali era um momento que Deus estava ensinando a presença que era mais importante do que o comando. Em outras palavras, ele aprendeu presença antes de aprender comando. O que fez dele cabeça, líder, um princípio. Qual é o princípio? Liderança territorial
começa na intimidade. Então, eu estou falando aqui de Josué, que caminhou com Moisés, ok? Mas eu estou falando também de você, que Deus quer te levantar e você precisa entender a primeira coisa: ninguém nasce pronto. Todo mundo busca um crescimento e um desenvolvimento. O texto fala que chegou um momento que Deus usa Moisés e leva Josué para o momento de intimidade. O que é isso? Se você não aprender a exercer intimidade com Deus, você não vai entender o que está acontecendo com você. Você não vai entender. A gente não digo só você, eu também, todos nós. Se nós não desenvolvermos uma intimidade com Deus, você vai ouvir gente falando em nome de Deus e não é Deus. É carne, é emoção, é qualquer coisa menos Deus. Você nunca vai entender que a luta que você está passando é um aperfeiçoamento, né? Ou é uma guerra que você tem que se levantar, orar e expulsar. Então, você precisa entender o quê? Aprenda a ter intimidade. Diz lá, 14, põe no 14. Arão e Hur ficam convosco. Foram eles? Que na hora da guerra, da batalha, Arão e Hur foram os que sustentaram as mãos de Moisés ao alto, para que Moisés não perdesse a batalha. 2 homens que esteve ao lado de Moisés, porém, na intimidade, quem estava com ele? Josué. Você precisa entender que a intimidade, ela vem primeiro do comando. A segunda coisa que nós vemos de Josué é que ele era guerreiro antes de ser sucessor. Josué lutou contra os amaleques. Capítulo 17 de Êxodo, poucos lembram que ele já tinha essa experiência de batalha antes de assumir. Porque Deus jamais entregaria o território para quem nunca enfrentou resistência. Eu andei com um pastor e a gente esteve lá na cidade que ele mora hoje. E eu lembro que ele era um presbiteriano tradicional que numa conferência profética da Quadrangular, acho que foi da Quadrangular, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E ele era biólogo, ele é biólogo, foi embaixador do Brasil em Israel, da arte da biologia. Tudo que você sabe hoje sobre abelhas e mel, o precursor de toda essa matéria se chama Mauri Trevisan. Hoje ele é um apóstolo, tem igreja na Albânia, na Jordânia, na África que a gente desenvolveu lá. E ele era uma coisa interessante, que onde a igreja dele está hoje, era um grande campo de futebol, que ele gostava muito de jogar futebol, ele e os filhos dele. Então, por ele ter várias formações, faixa preta em judô, é um cara esportista, um homem assim de uma vida maravilhosa, que soube aproveitar todos os momentos, ele com seus filhos e a sua família. E o texto fala, a história mostra que quando ele se converteu, aquele campo, o campinho que ele chamava, tinha um quiosque. E a igreja começou debaixo desse quiosque. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E as pessoas vinham de todas as partes da cidade, porque ele tinha uma experiência quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que ele tinha? Experiência da libertação. Então, ele tinha uma autoridade tão grande que todas as pessoas da região chamam o professor, que ele expulsa demônio. Então, a história desse homem na região é muito famosa. Por quê? Porque Deus deu para ele primeiro a autoridade, depois o território. Então você precisa entender, na luta que você é mais atacado, Deus está dizendo, eu tenho uma resistência para te dar espiritual,
para você vencer uma resistência e obter um território. E você precisa entender que antes de você ser e receber da parte de Deus, você precisa ter essa segunda característica de Josué. Qual era? Um homem de guerra. Josué, ele era um guerreiro. Foi ele que lutou contra Amaleque. Então, as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Eu gosto muito daquele texto de acho que é Atos, e de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. O de repente demora a acontecer. É horas de oração, dias de jejum, decisões de renúncia. É tanta coisa que você vai construindo. E de repente, pum, estoura, acontece. Por quê? Não foi de repente. Tem algo por detrás que foi construído e chegou a hora de Deus e a coisa começou a acontecer. Então o Senhor, Ele nunca vai te dar. Por que que tem coisa? Vamos falar um pouquinho de família. Né? O casal, o casal noivo, casam-se, primeiro a gente começa, não tem aquele texto aí que todo mundo fala, os vídeos na internet? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então começaram a namorar, vai melhorando, noiva, vai melhorando, casa. Aí vem os passos, construção, compra de um terreno, construção de uma casa, né? Depois vem filho, depois viu que precisa ganhar melhor, vai fazer um curso especializado, vai fazer uma faculdade, vai fazer qualquer coisa para crescer e progredir. Esse é o rumo natural da história das nossas vidas. No mundo espiritual é assim. Deus nunca vai te dar um território daquilo que você não aprendeu a guerrear primeiramente. Porque se Deus te der um território sem você aprender a guerrear, você pode sofrer o quê? Uma desistência e não sobreviver com uma resistência. Por que tem muitas pessoas que, Deus não acontece, Senhor, por que minha vida está assim? Porque você precisa aprender. Mas, sim, até quando? Até Deus te dar o território da vitória. Nós precisamos entender, guarda o que eu vou te falar. O teu nome, o meu nome, o nosso nome é muito comentado no inferno. Irmãos, eu lembro como hoje. Um dia atrás veio um casal aqui, e eu não os vi há muitos anos atrás. Irmãos, tem mais, eu estou com 54 anos, eu tinha 23, 24 anos de idade quando eu os conheci. Então tem muito tempo, 30 anos. E eles vieram aqui, estavam visitando um parente e vieram que estava aqui perto, eles moram longe, e assistiram um culto. E no final eles vieram orar comigo. E ele falou assim, você lembra de uma história? E quando o pastor Gentil mandou você, junto com o evangelista Roberval, começar um culto de libertação da tarde, e entrou o macumbeiro da rua, e falou que eu não só o trabalho ia parar, como todo mundo que estava dentro da igreja ia morrer, e não sei o que, não sei o que lá, e você virou para ele e falou assim, crente não morre. Né? E no fim, esse macumbeiro sumiu, e a igreja está de pé lá, e as coisas continuam. Eu falei, eu não lembrava. Depois foram falando, a gente foi lembrando. E aí, irmãos, era eu, o Roberval, com o violão com 4 cordas, ele cantava extremamente desafinado, né? Era uma igreja para mais de 1000 pessoas, estava eu, o Roberval e a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E 3, 4, 5 anos depois, começou a desenvolver o trabalho, depois foi para a noite, e virou um grande evento esse culto, porque fazia um culto todos os meses de renovação espiritual. Primeiro, a gente começou, mas quem estava do meu lado acreditava no que Deus estava preparando para a gente. O grande problema, se Josué estivesse do lado de Moisés e não acreditasse no processo, consequentemente Josué não seria o sucessor de um grande projeto. Quantas coisas Deus me fez assumir e ter nas mãos, porque eu aprendi a suportar pressões. E tem gente que vai olhar para você, como olhar para mim, e falar assim, que a sua vida é um grande golpe, é um fake, que é uma grande mentira. Como é que pode você, na cabeça deles, que não é nada para eles, e ter o que você tem?
é porque você se permitiu ser experimentado e forjado na intimidade. A minha verdade não é essa aqui que eu estou falando para vocês. A minha verdade é quando Deus sabe que está aqui dentro, quando eu estou dentro do carro trabalhando, quando eu estou dentro da minha casa, habitando com a minha esposa, quando eu estou no dia a dia. Esta é a minha verdade. Que quando vem uma situação na minha vida, eu opto ou ceder ou desviar e falar, está repreendido pelo poder do sangue de Deus. Essa é a minha verdade. Então, muitas das vezes, mais do que eu ter um dom, mais do que eu pregar bem, mais do que eu fizer qualquer coisa bem, é saber que dentro de mim habita alguém, que Ele é o Senhor e sabedor de todas as coisas, que vai levar a minha vida para os céus quando eu partir para a eternidade. O Senhor está dizendo para nós, Josué, ele valorizava a presença, quando muitos deles que estavam com ele, preferiam somente as manifestações. E eu quero dizer para você, pode observar, o que faz um funcionário ser um bom funcionário? A sua permanência que gerou uma transparência. O que faz eu e você sermos abençoados é que a nossa permanência gerará transparência. Quanto mais eu convivo, mais eu saberei quem são as pessoas. Quanto mais eu estou num projeto, mais eu saberei aquilo que está. E a transparência, irmãos, é estar junto, chorar junto, caminhar junto. E é uma bênção. Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. A quarta característica, ele foi um dos 12 espias, mas não falou sozinho. Caleb tinha fé. Diz o texto que Josué nunca caminhou sozinho. Liderança, ou seja, alguém saudável precisa de alianças espirituais saudáveis. Eu preciso entender isso todos os dias da minha vida. Você precisa, irmãos, hoje o culto da vitória é instrução. Você precisa saber que para a sua vida em todas as áreas ser saudável, você precisa ter aliança de gente saudável. Se você não tiver pessoas do teu lado saudáveis, vão te deixar doente. Aprenda isso. Josué, ele não falou sozinho. Ele estava entre os 12 espias. E ele foi a pessoa que recebeu a melhor parte. Por quê? Se permitiu ser forjado, experimentado, preparado na intimidade. Eu estava vendo um link de um pastor amigo nosso que mandou do Adson. O Adson é um pastor lá de Guarulhos. E assim, ele passou os 10 primeiros anos da sua vida sem ninguém na igreja. Irmão, Jesus, que isso não aconteça comigo também. 10 anos. E aí Deus falou para ele assim, esse terreno aqui eu vou te dar. Ele falou, eu não tenho 100. E você vai me dar um terreno, uma propriedade dessa? Deus falou, vou te dar. Moral da história. Hoje o culto dele não tem menos que 5.000 pessoas. E ele formou, eu lembro, no início isso, que ele pegou um cara, eu falei, eu vou formar você do zero. E testou, forjou, experimentou, macetou o cara, 10 anos. E aí o pastor Adson, esse irmão não sabia. O Adson foi lá, preparou o melhor lugar, a melhor unidade, melhor equipamento, os melhores obreiros, a melhor estrutura, o do mais excelente, pegou o melhor que ele tinha da sede. Os caras que estavam do lado e falou assim, você suportou, agora você vai e vai ter o melhor da terra, melhor do que eu já tive. Nós vemos na Bíblia que é assim. Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. O meu pai era um pastor, mas ele nunca saiu do Brasil, mas ele me formou. E eu, o filho, sou a continuidade do sonho dele. Vocês são a continuidade, como eu desejo. Como eu falei para uma pessoa essa semana, como eu desejo. Alguém que colhe do nosso lado,
que se permita ser forjado, experimentado, testado, moído, espremido, arrancar o caldo e testar no moral, testar no espiritual, testar na lealdade, como eu fui, testar na fidelidade, na lealdade, saber se o coração está no projeto ou se jogou o coração fora há muito tempo. Porque aí amanhã a maior alegria é poder chegar aqui amanhã e falar assim, o irmão XYZ está arrebentando nos cultos, eu poder estender os meus projetos que Deus me deu como visão para a Europa, para a América, principalmente para a África, ter uma base. Lá eu tenho guerreiros, lá na sede da Efraim, tem grandes Josués, tem grandes Calebes. Lá é um povo que eu posso deitar, que vão ser guardião da visão, que não sei o que. Enquanto isso não acontecer, eu estou na base. Eu estou lá, eu estou olhando como Deus procurando os fiéis da terra para preparar, para forjar. Em nome de Jesus, irmãos, eu declaro essa palavra de Deus sobre a tua vida. Deus quer que você seja um Josué no teu casamento. Deus quer que você seja um Josué em todas as áreas da sua vida. Moisés guerreou com o povo no deserto, mas Josué, irmãos, circuncidou a nova geração para entrar em Canaã. Olha que coisa chapada. Ele preparou a nova geração para entrar em Canaã, conquistar Jericó. Para muitos, Josué, nos dias de hoje, iam cancelar, iam falar mal, iam ir na mesa do McDonald's, do Habib's, iam no Burger King, no Girafa, falar mal do Josué, puxa saco de Moisés, é lá, não sei o que, o requissona do subaco de Moisés, e não sei, ia falar tanta bobeira, mas Josué tinha, primeiro, o coração que Deus precisava para estar do lado de Moisés. Josué, em segundo, tinha o sentimento. O que é o sentimento? A concordância para levar um povo. Irmãos, Moisés fez algo grande, Josué fez muito mais. Deus pode confiar em mim? Deus pode confiar em você grandes coisas? Será que se Deus olhar hoje para nós somos Josués mesmo? Dentro da sua porção? Será que Ele pode nos confiar algo grande para nós entrarmos e levarmos pessoas para Canaã? Será que o que está na nossa mão é o suficiente para quem está do teu lado você fazer entrar em Jericó? Logo no começo dessa igreja, eu já ouvi essa frase aqui várias vezes, mas logo no começo da igreja, logo no comecinho, irmão, no comecinho, no dia 10 de janeiro, parece que é um negócio, você vê essa data, entrou um rapaz aqui, chorando. E eu falei, o que foi? Não, e contou uma história, irmão, aqui do Maristela. Eu sei até onde é a casa dele hoje. E eu fui lá. E aí, eu peguei 4 cestas básicas. Peguei 2 cartelas de ovo. Aquela bandeja de 30, 2. Juntei um valor em dinheiro. Coloquei ele dentro do carro. Levei na casa dele. Deixei ele lá. E aí, lá na janela, a mãe dele falou assim, conseguiu pegar mais um trouxa? Irmãos, a minha vontade era entrar e pegar a cesta básica de volta. Aí ele falou assim, obrigado, Deus abençoe. Eu falei assim, para mim não vai fazer falta, mas cada grão que você tirou de alguém que precisava vai fazer falta para você amanhã. Você tocou naquilo que é do Senhor. Quantas pessoas já passaram e falaram, possivelmente na sua vida, quantas pessoas já não passou na tua vida e falou que Deus não estava em você? Quantas pessoas já passaram nessa igreja, quantos amigos me ligam e falam, recebi afrontas. Quantas pessoas passaram por aqui e falaram que Deus não está aqui? Mas quando chegaram, a igreja deu, a igreja assistiu, a igreja cuidou, a igreja pagou um preço. E naquele momento Deus estava. Mas quando foram confrontadas, quando foram colocadas na parede sobre os seus caráteres, as suas verdades, gente que saiu do nosso meio, de outras igrejas, de amigos nossos,
que saíram. Os pastores estão bem quietinhos. O errado da história é eles, porque eles não abrem a boca, porque o caráter, fidelidade e lealdade, porque ser calado não significa fraqueza. Estar calado significa autoridade espiritual da nossa verdade. Quantas coisas você entrou em situações que Deus falou assim, cala a sua boca. Já aconteceu isso com você? Comigo é direto. Deus fica quieto e vem, sobe assim, porque eu sou um cara muito agitado. E Deus fala assim, eu falo por você. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Aleluia, você não vai se preocupar mais com o que estão falando de você, mas você vai colar como Josué colou em Moisés, você vai colar no Espírito Santo e vai ter uma intimidade com o Espírito Santo e vai falar para o Espírito Santo te ensinar, te educar, aleluia, porque você vai entrar naquilo que Deus prometeu, aleluia, para a tua vida, como promessa. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. E para encerrar, aleluia, Josué, ele viveu uma das maiores experiências que um ser humano poderia viver. Qual foi? Ele teve um encontro com o príncipe do exército de Deus. Josué capítulo 5, versículo de número 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão o quê? Uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor a meu servo? Respondeu ele, do exército do Senhor a Josué, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Uma das maiores experiências que um homem possa ter, ou pode ter, é quando ele tem um encontro com a presença do Senhor. Ele entendeu algo poderoso. A pergunta não era, Deus está conosco. Era, estamos do lado de Deus? E isso era a dúvida de Josué. Quando o anjo apresentou-se a ele, a dúvida era, será que Deus é conosco ou é contra nós? Isso muda completamente as nossas estratégias. Quando você sabe que Deus está com você do teu lado, aleluia! Pode ter certeza, Deus vai te justificar. Isso vai mudar tudo na tua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Amém? Eu declaro a palavra do Senhor sobre a tua vida. Oh, glórias a Deus. Moisés abriu o mar vermelho, mas Josué abriu o rio Jordão e diante dele caiu Jericó. Eu quero dizer para você que quando você é íntimo de Deus, grandes coisas vão começar a acontecer na tua vida, aleluias, porque o teu silêncio, o meu silêncio, ele é estratégico, porque o silêncio nosso diante do Senhor é a explosão de milagres que estão acontecendo em nome de Jesus. Então eu declaro a palavra do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro, aleluia, diz um texto que como é que Josué termina os seus dias? Moisés termina os dias olhando para a terra sem ver. Sem poder entrar, melhor dizendo. Mas Josué termina a sua vida, a sua trajetória de que maneira? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar para a tua vida, morreu Moisés na tua vida, viu, irmão? O tempo da guerra, o tempo das situações malignas morreram na sua vida. Moisés representa as 10 pragas, Moisés representa a rebelião, Moisés representa, a época de Moisés representa os piores momentos que o povo hebreu poderia passar. Mas na época de Josué, 5 reis, ao todo mais de 30 reis, mas os 5 primeiros reis caíram e Deus deu para ele Canaã e Jericó caiu por terra. E eu declaro sobre a tua vida, aleluia, sobre a tua vida algo muito maior, sobre a tua vida algo muito especial que vai acontecer em nome de Jesus Cristo, amém? Oh, glórias a Deus, e guarda esse último segredo e conselho que Deus nos mostra através da história de Josué. O texto fala que Josué estava numa zona de conforto. E Ai seria mais um capítulo de uma grande vitória. E ele vai lá e manda alguns homens. E falou, cidade é pequena,
O texto fala isso. Não precisa de tanta força. Mas foi em Ai que ele sofre uma grande derrota. Por quê? O erro de Ai não foi militar. O erro de Ai foi espiritual. O texto fala que não adiantou Josué rasgar as vestes, porque Deus disse para ele: levanta-te, o que eu tenho com você não é rasgando vestes. Há momentos que oração excessiva vira muitas vezes a fuga de uma responsabilidade. O que Deus está nos ensinando nesta noite, esse último conselho? O erro de Ai não foi militar, mas foi espiritual. Por quê? Aprenda. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quais são? Eu vou ler aqui, para eu não errar. Eu não confio na minha mente. Os 5 primeiros livros é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Guarda o que Deus está nos ensinando nesta noite. Gênesis, você precisa estar sempre criando uma oportunidade para ter uma intimidade com Deus. Êxodo é o livro do teste. Você sempre será testado por Deus. No Êxodo, você vai ter guerras diante da grande serpente, que é Satanás. No Êxodo, você vai ver o mar se abrir, as 10 pragas acontecer, e Deus te livrando de todas as coisas. Levítico é o livro da lei. Então não adianta você criar oportunidade de intimidade. Não adianta você ser testado se, em terceiro lugar, você não tiver lei. Se você não tiver aquilo que é princípios espirituais. E números, você precisa aprender a contabilizar o que é certo e o que é errado. Se você não tiver esse princípio de números na sua vida, você não consegue avançar, né? Eu trabalho por conta. E se eu não fizer um cálculo diário do que eu preciso, paguei para trabalhar. E eu preciso ter autoridade sobre os números. E eu declaro, tem autoridade sobre os números dos dias que você perdeu. Perdeu por quê? Você precisa saber. Por que eu perdi essa batalha de Ai aqui? Por que eu achava que eu estava tão forte e eu perdi nesse critério? Por quê? Porque tinha alguma coisa que eu achava que não ia dar nada e deu tudo. O que é isso? Você se depara, aponta e protege as áreas mais fracas e deixa vulnerável as áreas fortes. Aprenda a cuidar do que é forte e do que é fraco, para que você seja uma pessoa que tenha a autoridade dos números. É como uma mãe, que a tosse de um filho ela já sabe, está doente. Como a mãe já sabe que só pelo jeito que o filho vem, já aprontou. O que é isso? Conhecimento. Conhecimento. Levíticos é a lei. Números é a contabilidade. E Deuteronômio, pode observar, é como se fosse a 8ª série do ginásio. É a revisão. Você precisa estar sempre revisando a tua vida. Você precisa estar sempre contabilizando a tua vida. Você precisa estar sempre tendo leis espirituais, princípios inegociáveis. Não negocie os teus valores. Você precisa ser uma pessoa que todo dia, tempo em tempo, você será testado em tudo que for necessário. E você precisa ser uma pessoa que aprenda a ter o quê? Uma intimidade com Deus. Aprenda a ter esse tempo de intimidade com Deus. Porque quando você faz isso, a sua aliança sempre será renovada. E o Espírito de Deus estará no comando da tua vida sempre, o tempo todo. Posso ouvir amém? Diga amém em nome de Jesus. Glórias a Deus. Essa semana, a pastora Raquel pegou um galão vazio para encher de água. E colocou dentro da cuba, lá do prédio, e a cuba soltou. A princípio, para a gente tinha quebrado a pia, mas eu vi que soltou a cuba. Aí eu chamei o zelador, o orgânico lá, falou, aconteceu isso, isso, isso. Se tiver algum custo, você fala, que eu cubro o custo. Orando, para não ter custo nenhum. Aí ele me chamou e falou assim, tudo bem, Daniel? Tudo bem. R$500. Por quê? Irmão, não, eu estava com o carro, você começou a suar frio assim, pressão baixou. Eu falei, R$500, meu Deus. Já imaginei, eu vou ter que trabalhar 3 horas a mais. Isso aqui. Aí comecei a pensar um monte de coisa. Ele falou, não, brincadeira. Só porque você falou a verdade, não saiu nada. Está de graça, está tudo certo. A verdade nos liberta. Não viva nas mentiras. Não viva nas mentiras.
Minha mãe está aí, ela vai lembrar desse testemunho. Meu pai estava de boa na casa dele, pastor, e chamaram, ó, a vizinha lá, não sei quem lá, está endemoniado lá, o diabo não sai. E aí chegou lá, ele foi expulsar o demônio, chegou uma pessoa lá, e o diabo falou assim para a pessoa, não para o meu pai. Falou, o que você vai fazer aqui? Eu vou te mandar embora. Me mandar embora? Me expulsar? Eu sei que é você na sua casa, rapaz. O diabo deu uma esfregada no cara. Você não ora. Ai, ainda mais ó, o estômago, a barriga cheia de macarrão. Quer mandar embora? Sai daqui que eu vou entrar em você. Aí chega lá meu pai. O diabo grita, veio fazer o que aqui? Eu vim te mandar embora, mas você veio me atrapalhar. Não, eu vim expulsar você, sai. E ele foi embora, e o diabo saiu, e aquela pessoa foi liberta. Eu declaro essa autoridade de Deus sobre a tua vida. A autoridade da verdade. Meu pai, quando faleceu, eles foram morar ali na cidade de Vargas, ali, perto da Conceição. E o meu irmão estava desviado. E minha mãe morava no 14º andar. Um prédio com sacada. E de repente, o diabo entrou no corpo do meu irmão. E o Paulo ficou na ponta do dedo assim, ó. E o diabo falou, vou matar ele. Lembra, mãe? Vou matar ele, vou matar ele. E aí o porteiro dizia que era pastor. Aí o pastor foi lá, o porteiro foi subir. O meu irmão, disse que ele ficou assim, virou um bichão assim, ó. E o diabo falou assim, o que você vai fazer aqui? Essa senhora eu respeito, agora você e deu a ficha do cara, meu. Você faz isso, você faz aquilo. Eu sei quem é você na sua casa. Eu sei quem é você, não sei o que lá. E aí, me ligaram. E aí, na época eu era pastor aqui. Aí eu liguei e o pessoal falou assim, vocês estão bem? Porque o negócio lá é caça-fantasma. Vocês estão bem? Vão lá. E aí, graças a Deus, foram lá. O diabo foi expulso e o Paulo hoje está na presença do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus ele está entrando na nossa casa. Eu quero dizer para você, guarda bem. Irmão, sabe o que muita gente saiu daqui? Porque não aguentou o confronto. Porque o diabo muitas vezes coloca na cabeça das pessoas, não, vai lá, não vai na brecha não. Vai na brecha. Se Deus revelou, porque Deus está falando, se livra. Se livra. Se livra das brechas. Se livra das brechas. Por que eu estou no elevador, vou entrar, tá o cara lá que serve a demônio, ele falou, não, pode ir. Pode ir. Não, não vou com você não. Pode subir primeiro. Por quê? Porque não suporta o que nós carregamos. Irmãos, para estar aqui, para viver o que eu vivo, não é uma tarefa fácil, como a tua também não é. A Bíblia fala, sede santo, que eu sou santo. Santificai-vos, a palavra de Josué esse ano qual é? Esforça-te, tenha bom ânimo. Santificai-vos, pois, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Tá, a Cleide aí, ó, a parente dela, jejuou 2 anos da macumba para conquistar alguma coisa. E a gente marca um mês o jejum aqui, o povo não quer jejuar. Por que está esse negócio aí? Todo mundo agitado em São Paulo. A carne está agitada. E não sei o que, por quê? Porque o povo está entregando sem reserva ao príncipe desse mundo. Irmãos, você recebeu o dom da vida, a salvação. Nós moramos em Arapiraca e tinha uma moça, e ela falou assim para mim, eu não acredito no inferno. Você não acredita? E tinha um amigo do nosso, pastor Garzoli, da Presbiteriana Renovada. E eu gostava muito de conversar com ele, eu liguei para ele, lá de Arapiraca, para São Paulo. Pastor, fala Daniel! Ele era baixinho assim, tinha a voz de Itaquara, fala Daniel! Eu falei, pastor, é assim, ele falou assim, fala para ela assim, ó. Hoje mesmo, você vai ter experiência com o céu e com o inferno. Pode falar! Eu falei, tá bom. Aí eu liguei. Falou, irmã, o pastor, meu amigo, mandou te dizer assim, hoje você vai ter uma experiência com o céu e com o inferno. Diz que 4 da manhã ela estava assim, de repente ela sentiu um cheiro. E uma mão cabeluda pegou no pé dela assim, quando ela abriu o olho,
Aí o diabo falou assim: você não acredita que eu existo? Aí ele virou a capa assim, mostrou o inferno. Ela contando: você, vamos agora eu vou te levar. Ela: não, o sangue de Jesus tem poder. Na hora que ela clamou, entrou um clarão, a presença do anjo do Senhor dentro do quarto dela, e naquele dia ela foi batizada do Espírito Santo e no dom de língua. É esse Deus que nós servimos, que fez os céus e a terra. Santifica, seja como Josué, se esforça, tenha bom ânimo. Pior do que esconder para mim não é esconder, achar que está escondendo as coisas para Deus. Conserta a tua vida, conserta a tua casa, porque nessa manhã, nesse ano, Deus tem uma Canaã para nos dar. Deus tem uma Jericó para derramar e jogar por terra. Quem crê nisso? Esse será o ano de grandes impedimentos caírem por terra. Esse é o ano que Deus nos falou que grandes respostas das nossas orações na casa da família o Senhor nos dará. Esse será o ano que nós veremos as promessas, o Jordão vai abrir, você vai passar de pés enxutos. Esse é o ano que você vai vencer através da visão as potestades, os demônios dos amorreus e dos cananeus. Amorreu e cananeu vai cair por terra em nome de Jesus. Esse é o ano que Deus vai cortar coisas da sua vida, para que a glória de Deus se manifeste em você. Esse é o ano de você saber o que é Gilgal na tua vida. Esse é o ano de você entender, existe o que é o corte. O corte é o silêncio. Pode buscar em profeta, pode buscar em reunião de oração. Deus vai se calar, porque o que Ele falou precisa cicatrizar e você entender qual é o plano dele sobre a tua vida. Mas saiba, esse será o ano do sobrenatural de Deus na sua família. Oh, aleluia, guarda o que eu vou te falar agora. Deus não perdeu a batalha ainda na tua casa e não perderá. O nosso Deus não perde, por isso que Ele está falando: santifica, 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 porque na santificação a terra é limpa, na santificação a terra é santificada, na santificação o ambiente é limpo e Deus desce para falar com você. Aleluia. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Fica de pé. Dia 2 agora eu fiz 54 anos. E eu tenho um amigo da Renovada lá de Jandira. E ele me chamou no WhatsApp e mandou um monte de foto. E aí eu observei como nós estamos numa geração tão diferente. Irmãos, Deus me deu algumas experiências muito assim ímpares. E uma dessas fotos que o Wilson, o pastor, me mandou, mostra eu dentro de uma igreja presbiteriana tradicional. E eu conheci esse pessoal em Bebedouro, no acampamento de uma escola agrícola. E eles estavam orando para receber o avivamento. E eu fui pregar. E virou uma igreja por nome de Leão de Judá. Hoje eles estão num lugar muito especial assim. E eu lembro que quando eu estava orando, eu levantei a mão. Eu usava um óculos que parecia a formiga atômica. Eu tinha um terno de linho verde, aquele verde de exército assim, aquele verde oliveira da Brás Pérola de linho. Era uma camisa branca, assim, uma gravata meio rosada com azul. Era a moda daquela época. E eu me senti o tal, porque eu tinha ganhado aquele terno. Mas eu lembro, irmãos, que naquele dia que o pastor Cássio falou assim: pode orar pelo avivamento. Na hora que eu levantei a mão assim, que eu comecei a orar, irmãos, caiu um poder de Deus tão grande na igreja, que mais de 200 foram batizados com o Espírito Santo. Agora fui eu, não. Havia uma sede de Deus.
Nós não estamos hoje numa geração de sede de Deus. Quando o Silas cantou aquelas músicas antigas assim, me reporta a antiguidade. Né? Muitos podem olhar para você, para mim e falar que nós estamos ultrapassados. Nós temos raízes que essa geração superficial não aguenta um tapa do diabo. Nós temos raízes de uma excelência apostólica, de uma excelência pentecostal, de uma excelência onde a gente tinha sede de Deus. Por isso que Deus, essa noite, está falando para você: eu estou te separando hoje, para santificar você por um tempo e trazer uma grande maravilha sobre a tua vida. Deus está falando: estou levantando Josué nesta casa hoje. Deus está falando: vou levantar gente com experiências, e nunca mais você terá dúvida se é Deus ou se não é Deus falando. Senhor, eu quero orar por este povo. Eu quero orar por aqueles que nos assistem nesta noite. Eu quero orar pela igreja Efraim, por aqueles que têm pegado os cultos e reproduzido, anotado as palavras e pregado em suas igrejas. Eu quero orar por eles. Que nós sejamos um Josué, que o Senhor encontre em nós o lugar para descer e falar. Que o Senhor encontre em nós aonde a sua voz vai falar conosco. Não é arruma a tua casa, não é conserta a tua vida, não. O Senhor vai falar conosco assim: eu ouvi a tua oração, eu escutei o teu pranto, e eu estou descendo com a resposta da vitória para a tua vida. Senhor, que nós sejamos essa igreja nesta condição, ó Pai. Oh, muitas das vezes nós queremos a manifestação do poder, queremos a manifestação, manifesta, venha. Nós só queremos o agitar das águas do tanque.